Olá, meu nome é Dimitri, sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E hoje eu quero mostrar como, em um gráfico de linhas, você pode colocar um destaque visual para alguns meses que eles têm alguma diferenciação ali que importe para o seu negócio. Direto aqui na tela do meu computador, sem enrolação, eu tenho um arquivo que ele é da base Contoso DW, uma base de demonstração já no formato de DW. Eu tenho aqui vendas online, tenho fato de vendas e tem algumas dimensões e o calendário. O que importa para essa visualização vão ser as vendas e o calendário, certo? Eu tenho também, tem aqui, deixa eu dar um duplicar aqui nessa tela, só para ele manter a formatação. Vou tirar essa tabela aqui e já vou chamar essa aba aqui de destaque visual. Uhum. E aqui eu tinha uma medida também que eu já tinha feito para fazer um teste, mas eu vou tirar ela e repassar o passo a passo aqui. Tá certo. Perfeito, então. Vou pegar aqui na galeria visual e vamos pressupor que aqui eu vou querer um gráfico de linhas, onde eu quero por ano e mês, mostrar o valor da venda total. Aqui eu já coloquei o ano e mês, vou colocar aqui no eixo Y, venda total, que é uma medida que eu já tenho pronta para isso. Já está aqui de janeiro a dezembro, a ordenação está correta. Beleza. Então, eu já estou vendo aqui que eu tenho uma tabela, mas aí eu quero dar algum destaque, por exemplo, aqui nos meses do começo do ano, dezembro, janeiro e fevereiro. Se for olhar aqui em Santa Catarina, seriam aí uns meses bastante quentes, aí você quer dar um destaque para eles para ver bem a tua sazonalidade nesse período, né? Tá certo. Eu vou começar fazendo alguns ajustes visuais nesse gráfico para melhorar um pouquinho ele antes de trabalhar neste detalhe. Então, aqui na formatação, no eixo Y, eu vou desmarcar essa opção de concatenar rótulos. Então aí, ó, 2007, o nome do ano já está aqui. E aqui, largura mínima da categoria, deixa eu dar uma encurtada aqui, ó, 20, vou botar 30, vamos ver, 30, ok. Com 30, será que 25 vai? 25 também dá. Daí os nomes dos meses também já ficam na horizontal. Posso perceber aqui nesse gráfico que ele tem uma subida e descida muito grande. Se eu olhar aqui, quase me parece que em janeiro essa empresa vende quase nada. Mas se eu olho o número, está 336 milhões. O que isso quer dizer? Que no eixo Y, o mínimo dele não está no zero. Agora sim. Agora então, o eixo Y no zero, eu tenho uma ideia correta da proporção entre os valores. Tem que dar ainda uma melhoradinha nesses rótulos aqui. Mas então, ok. A missão, então, por enquanto, é fazer um destaque para os meses, então, dezembro, janeiro e fevereiro. Perfeito. Como é que eu vou fazer isso daqui? Primeira coisa, dado o gráfico, eu tenho ele aqui, eu vou converter esse gráfico aqui. Em vez de um gráfico de linhas, eu vou converter ele em um gráfico de linhas e colunas. E aí, esse destaque eu vou colocar através de uma coluna, que ela vai ser mostrada sem rótulo, sem legenda, só que ela vai visualmente acabar provocando um efeito de ter um destaque nesses meses, tá? Vou mudar ele aqui, ó, para o gráfico de colunas empilhadas e linha. Perfeito. Ele mudou aqui essa medida que eu tenho do período para a coluna. Já vou colocá-la como linha e eu vou corrigir aqui o eixo Y secundário também como zero. Tá aqui. Primeira coisa, eu vou ter que definir um teto para o eixo Y. Aqui, onde eu vou pintar uma coluna aqui nessa região, eu vou ter que definir até que altura que essa coluna vai.
Então, primeira coisa, vou definir aqui uma medida aonde eu vou ter o maior valor e eu vou querer fazer ela um pouquinho mais alta do que isso. E eu vou aproveitar e usar esse número como eixo y máximo para os dois, para o eixo y laço para o eixo y principal e para o secundário. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou criar uma nova medida. Deixa eu dar um zoom aqui. Eixo y máximo nesse ano. Então, eu vou ter que vou ter que fazer aqui um calculate. Eu vou ter que fazer um calculate aqui disso daqui. Vou ter que colocar um max x. Max x porque eu quero que seja avaliada todos o mês e ano que existem. Então, da DIN calendário, mês, ano, num. Essa coluna mês, ano, num. Venda total. Eu só vou fechar o calculate e vou mostrar. Se eu colocar ela aqui agora, ela não vai dar certo. E eu já vou também explicar por quê. Na minha DIN calendário, o mês, ano num, e aqui 2007, 01, 02, 03, poderia pegar a mês, ano também, poderia fazer uma summarize com mês e ano também, ia dar todas o mesmo efeito prático. Beleza. Então eu fiz essa medida aqui, se eu colocar ela aqui agora, não vai dar certo, e eu espero que se você não souber por quê, eu já vou te explicar. Para entender aqui, vou dar um duplicar nesta visual aqui, vou deixar vou deixar ele como se fosse uma tabela, que ele está aqui, e ó, vou arrastar a medida para cá. Ao invés dele trazer o valor maior que existe, ele está trazendo o valor do próprio ano e mês. Porque eu tenho duas colunas aqui que interferem no contexto de filtro e que eu não tratei dentro desse eixo Y. Por isso que eu tinha começado com Calculate. Vou mudar para um All Selected de toda a DIN Calendar. Ó, e já mudou aqui tudo para 530 mil, que é o valor máximo que eu tenho. Como eu quero ter uma folguinha no visual, eu vou fazer aqui vezes 1,25. Daí ele vai dar 25% a mais e ele já vai deixar uma sobrinha de espaço, o que eu acho visualmente mais agradável para colocar rótulos de dados, tá? Dentro do gráfico, aqui no eixo Y, o mínimo eu já tinha fixado em zero e agora eu vou fixar o máximo com essa medida. Eu não posso esquecer que eu tenho que fixar o máximo nos dois eixos aqui se eu quero ter o mesmo efeito visual. Eixo Y máximo, mesano. Perfeito. Está aqui o eixo com a navegação, com a variação. Deixa eu só dar uma ajuntadinha, uma coisinha que eu não fiz antes. Estilo de junção suave. Eu acho que isso aqui é mais agradável para se olhar. E já vou corrigir aqui os rótulos de dados. Posição, eu gosto sempre deles acima do valor. Para mim, eu entendo aqui que faz mais. Fica visualmente mais interessante olhar eles sempre na mesma posição. Perfeito. Então, agora, o que que eu quero? Destacar aqui dezembro, janeiro e fevereiro. Como é que eu vou fazer isso? Criando uma medida e eu vou chamar ela aqui. Destaque meses. Como é que ela vai funcionar? Se eu estiver desses 3 meses que eu quero ter um destaque, eu vou retornar o próprio valor, aquele valor máximo do eixo. Isso vai fazer com que seja feita uma coluna que ocupa toda a extensão do gráfico. Se o selected value do DIN calendar mês num, que vai ter o número do mês, se isso daqui estiver em chave, né? 2 ou 12,
vou retornar aquela variável, eixo y máximo, se não, eu vou retornar em branco. Quando eu vier aqui no gráfico, com ele clicado, voltar aqui na opção, colocar aqui destaque meses, olha aí, aqui janeiro e fevereiro, aqui dezembro, janeiro e fevereiro, tá evoluindo aqui esse visual. Eu não quero que fique essa fresta entre eles. Então, dentro da área de formatação, nessa área chamada colunas, espaço entre categorias, eu vou trazer para zero. Ó, já ficaram todas aqui. Mas ainda ela está muito escura. Então, eu posso procurar direto uma cor mais clara aqui, como essa. Ou, se você quiser uma outro macete quando você não sabe certinho a cor, vamos dizer assim, tem essa cor aqui, você adiciona uma transparência de 90%. Aí chegou no efeito visual que você queria. Você pode utilizar um programa chamado PowerToys. Deixa eu abrir ele aqui. É uma ferramenta gratuita da Microsoft. Deixa eu abri-lo aqui. Arrastar ele para o monitor certo. E, ó, essa ferramenta tem uma opção que é o seletor de cor. Se eu apertar essas três teclas aqui, Windows Shift C, ó, ele me mostra a cor que está aqui onde eu estou passando o mouse. Então, se você tem alguma dificuldade com encontrar cores e coisas assim, você pode fazer isso. Eu copio o código da cor, posso voltá-lo aqui, transparência para zero, e eu posso vir aqui e colocar aquela cor e vai chegar com aquele visual também. Perfeito. Quase bom, né? Então aqui, ó, tenho aqui os valores. O que que eu preciso ainda ajustar? Rótulos de dados para a coluna destaque meses. Vou desativar para esse daqui. Eu preciso desativar a legenda para essa coluna. E eu posso, se eu quiser, colocar esse destaque só na parte aqui de cima, mantendo a linha pintada. Aí esse daqui é um pequeno bônus aí para fazer isto. Eu peguei um gráfico aqui de colunas empilhadas, né? Então, se eu colocar uma segunda coluna, ela vai ficar embaixo dessa daqui. Como é que eu poderia fazer isso daqui então? Eu vou copiar aqui fórmula do eixo y máximo, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui uma nova medida, base, destaque. Vou me aproveitar daquele código que eu criei, só que ao invés de fazer um max, eu vou fazer um min-x do valor. E quando eu vier aqui no visual, aqui nas propriedades, colocar aqui o base destaque, jogando ele aqui embaixo, ó, ele já está aqui embaixo, aparecendo. Como é que eu vou ter que faz algum sentido então aqui? Eu vou colocar esse base destaque só quando for aqueles meses que eu quero. Então, C. E aí eu vou usar a mesma lógica lá de pegar o mês no 1, né? Porque depois eu quero utilizar essa fórmula dentro da outra, da do destaque, para poder trazer um valor, só o valor da diferença entre os dois eixos lá. Só para que ele pinte ali aquele valor só com a diferença. Então, ó, se for um daqueles meses, ele calcula.
Senão, não. Como eu quero que essa linha de destaque apareça só aqui em cima, eu vou vir aqui, colunas, na série base, eu vou deixar ela sem identificação. Quando eu pego o menor valor, ó, as duas se encostam aqui. Então, nesse base destaque aqui, nesse min aqui, eu vou fazer ele vezes 0 ponto, sei lá, 95, para pegar 95% dele, para ele ficar um pouquinho menor. Ótimo. Quase bom isso daqui, né? E aí o destaque mês, eu vou pegar o eixo Y menos o base destaque. Visualmente o efeito vai acabar dando na mesma, porque aqui ele iria ultrapassar e ir mais para cima, mas eu gosto de deixar essas coisas certinhas. Quando eu coloquei aqui o valor, uma segunda coluna, ele substituiu as cores. Então, eu vou vir aqui na coluna destaque meses. Cores recentes, está aqui aquela cor que eu coloquei antes. E a linha, vou pegar aqui a cor dela, vou ajustá-la de novo para uma cor escura. Com isso, eu consegui fazer o destaque aqui. Então, ó, os meses aqui quentes estão realmente bem visíveis aqui quais são, quais não são, né? Então você pode realmente dar uma avaliada. Isso você vai poder aplicar para outras sazonalidades que você conseguir identificar. Você pode utilizar isso daí para período eleitoral, se o teu negócio tem influência com isso. Aqui como uma estação climática, aqui dezembro, janeiro e fevereiro são meses quentes aqui em Santa Catarina. Ou você poderia utilizar isso daí de outras formas, até com situações eventualmente variáveis que possam acontecer no seu negócio, né? Aí cabe você fazer uma medida para identificar quando esse evento acontece e colocar ali a descrição disso daí. Então, eu espero que isso te ajude. Bons estudos, deixa um like aí, valeu e até a próxima.